estudantes de segundo ano! Aula de matemática, hoje com a professora Janaína. Aula de número 25. Vamos juntos? Olha o tema da nossa aula, uso social dos números. Vamos organizar os materiais? Vocês precisarão hoje do caderno ou papel, lápis e borracha, apenas estes materiais. Um tempinho para vocês, já eu volto. Então, tudo organizado? Vamos anotar. Coloque aí a data em que você está assistindo esta aula, coloque Matemática, aula 25 e o tema, uso social dos números. Capriche no registro. Uso social dos números. A palavra social nos lembra de sociedade. Ora, vemos os números em todas as partes? Sim, os números estão em tudo. Garanto que se você agora olhar ao seu redor aí em sua casa, você encontrará números perto de você, não é verdade? Então, vejam alguns exemplos aqui. Tenho ali um calendário com números registrando os dias, o ano em que o calendário se encontra. Temos também preços, valores. No nosso caso, aqui do Brasil, a nossa moeda, o real. Esta etiqueta aí se trata de um preço, R$6. Também temos números ali, na embalagem de um pacote de arroz. Mas o que esse número aí representa? O peso, a massa deste pacote de arroz. 5 quilogramas. Estão vendo o número lá embaixo? Temos mais exemplos. Vejam, uma caixa de leite. E nele temos vários números. O que está aparecendo ali na imagem é o número da quantidade de leite que tem dentro da caixa. Do lado tem até o símbolo do litro, ou seja, esta caixa de leite contém 1 litro de leite. Viram? E temos mais exemplos. Um troféu? Até um troféu? No caso do troféu, ele está ali para a premiação de um primeiro lugar, pois traz ali registrado o número 1 e do lado tem ali um símbolo, uma letra O pequenininha e um risquinho. Toda vez que vermos o número com este símbolo do seu lado, lembramos de números que representam ordem, ordenação. Certo? Mais exemplos? Um ônibus. Vejam, um ônibus da linha do bairro Boqueirão. Este ônibus tem um número lá em cima.
é um número que identifica este ônibus. Ele também possui mais uma identificação, uma placa com código lá embaixo, formado por letras e números. Mas estão vendo? Até no transporte temos a matemática, temos números. Também documentos. Ali temos alguns exemplares de documentos, como CPF, também o RG ou a identidade, carteira de trabalho, entre outros. Todos eles possuem números específicos. Temos também ali o desenho de um celular. Vejam, quando vamos mandar uma mensagem ou ligar para alguém utilizando o aparelho de celular, nós digitamos números, não é verdade? E temos mais números. Onde? No relógio. Eles nos ajudam a identificar as horas, os números, e dentro do relógio, começando do número 1 até o número 12. Temos também números em nossas casas. Cada casa possui um número que identifica o nosso endereço. Temos números também nas cédulas do nosso dinheiro. Vejam só, números diferentes de acordo com o valor de cada cédula. E para conversarmos melhor sobre este tema, o uso social dos números, vamos para o circo? Um passeio? Vejam, respeitável público, o Circo Fabuloso chegou. Hoje com vocês, o espetáculo da matemática. Nesta imagem do circo, vemos algumas indicações. Temos placas. Uma delas nos mostra o nome do circo, Circo Fabuloso. Temos uma placa mostrando o endereço, Rua das Flores, e o número 19, localização do circo. E temos também outra placa que indica o horário de início, o horário que começa cada sessão, cada espetáculo do circo. Então vamos adiante. Vejam só, onde será que está instalado este circo? O Circo Fabuloso está instalado na cidade de Fazenda Rio Grande, que fica no Paraná. Essa cidade fica a alguns quilômetros de Curitiba. Observe a placa. Leiam ali junto comigo. Temos o nome de outras cidades nesta placa. A primeira delas é Agudos do Sul. Fica a 70 quilômetros de Curitiba. Temos também Mandirituba, é o nome de outra cidade. Esta fica a 43 quilômetros de distância de Curitiba. E por último, vemos ali Fazenda Rio Grande, que fica a 30 quilômetros de distância de Curitiba. Bem, tem 3 cidades nesta placa. Vocês já viram placas como esta? Geralmente vemos estas placas em rodovias, nas estradas, que nos indicam, neste caso, saindo de Curitiba, indo em direção à Fazenda Rio Grande, um pouco mais adiante, teremos a cidade de Mandirituba e um pouco mais adiante, a cidade de Agudos do Sul. Mas o que precisamos identificar neste momento? Temos uma pergunta. A cidade de Fazenda Rio Grande fica a quantos quilômetros de distância de Curitiba? Esta placa está nos indicando a cidade em que o circo está instalado. Mas o que entra de matemática ali? Temos números. E estes números estão com símbolos de medida de comprimento do seu lado. Vejam, Fazenda Rio Grande de Curitiba, a distância entre elas é de 30 quilômetros. As outras têm outras distâncias, mas o que estamos procurando é a distância entre Fazenda Rio Grande e Curitiba, e já encontramos. E veja só, tenho uma pergunta para vocês. O que esse número representa? 30 quilômetros.
representa uma medida de comprimento, pois vemos ali o número 30 e do seu lado o símbolo km, 2 letras, km, da medida de comprimento quilômetro. Bem, vimos então uma das formas de uso dos números que nos indicam medida de comprimento, uma das formas em que o número se apresenta em nossa sociedade, como forma de medida de comprimento. Continuando. Como encontrar o local do circo fabuloso? O local. Ora, como encontrar? Já sabemos a cidade em que ele está. Temos ali uma imagem de uma placa que foi colocada no meio da cidade de Curitiba, com uma propaganda do circo fabuloso. Nesta placa, tem informações que nos mostram onde encontrá-lo. Quais seriam? Vamos observar? O que temos nesta placa? Circo Fabuloso é o nome, dizendo que ele apresenta o espetáculo da matemática. Temos ali a plaquinha das sessões. Mais embaixo temos escrito assim: Rua das Flores, número 19. E embaixo, CEP, Código de Endereçamento Postal. Sim, esta sigla, CEP, letrinha C, letrinha E, letrinha P, significa Código de Endereçamento Postal. Apenas o correio utiliza. Ele encontra mais facilmente os endereços com este código. Ele faz parte do nosso endereço. E temos também mais uma informação: telefone. E pelo número que vemos, trata-se de um telefone celular. Vamos ver quais são os números? Neste caso, 980001234. Estudantes, só uma dica para vocês. É de brincadeirinha, tá? Não adianta ligar. Este número não existe. Vamos usá-lo apenas aqui em nossa aula, certo? Bem, então encontramos algumas informações nesta placa que nos ajudariam a encontrar onde está instalado o circo, ou seja, o endereço. E também poderíamos ligar neste telefone celular e perguntar. Algumas perguntas que nos ajudariam a encontrar mais facilmente ainda o circo, como: tem algum ponto de referência que você pode me indicar? Ou seja, algo que fique próximo ao circo? E a pessoa que nos atenderia nos diria algum ponto, um supermercado, algum ponto mais conhecido na cidade que esteja próximo ao circo. B. Mas lá vem o palhacinho com a pergunta: o que esses números representam? Esses números que conversamos há pouco. Estes aqui representam um endereço e também o CEP de onde está localizado, instalado o circo. E o outro número? O número de telefone. Viram que tanto um quanto o outro trazem os números registrados de formas até diferentes? Sim, pois temos lá no endereço Rua das Flores apenas o número 19. Embaixo, o código de endereçamento postal geralmente tem apenas esta quantidade de algarismos, ou também podemos chamá-lo de dígitos. Cada um deles, 80800, 1-000. Geralmente vemos marcado deste jeito, desta forma. E o número de celular também, ali, apresentado com 9 algarismos ou 9 dígitos. Vamos ler? 980001234. Temos formas diferentes de registro, mas em todas elas aparecendo números. Estamos vendo a matemática com seu uso social. Vamos continuar o nosso passeio. O circo recebe muitas crianças para apreciarem os espetáculos.
Ontem foi a vez dos estudantes da Escola Municipal Irati. Foram as turmas do segundo ano A, com 22 estudantes, e do segundo ano B, com 26 estudantes. Vejam lá o desenho de um ônibus levando os estudantes para o circo. Qual é o número do ônibus? Vocês estão vendo? Me ajudem a localizar o número que identifica este ônibus. 89. Quais turmas da Escola Irati foram ao circo? 2 turmas. Vamos lá no enunciado do problema? Temos a turma do segundo ano A e a turma do segundo ano B. Continue a me ajudar a encontrar. Mais uma pergunta. Quantas crianças foram nesse ônibus? Ah, lá em cima também tem as quantidades. De uma das turmas, 22 estudantes e da outra, 26 estudantes. Mais uma pergunta. O que esses números representam? Vamos entendê-los agora, um de cada vez? Então, a primeira pergunta era: qual é o número do ônibus? Já identificamos, 89. E o que esse número representa? Ele representa a identificação do ônibus. Vamos ter uma ideia. Em um passeio em que várias escolas vão a ele, cada uma vai em um ônibus. Se estes ônibus tiverem números grandes na frente do ônibus, fica mais fácil as escolas encontrarem em qual ônibus cada uma foi ao passeio. Entendem? Porque os ônibus são parecidos. Então, se cada ônibus tiver um número diferente, fica mais fácil ser identificado, certo? A outra pergunta era: quais turmas da Escola Irati foram ao circo? As turmas também tinham identificações individuais, cada uma de uma forma. Vejam, eram 2 turmas de segundo ano. A primeira era segundo ano A. E a outra turma, segundo ano B. Vejam ali, temos números que também indicam ordem. Por que temos segundo ano? Porque também temos turmas de primeiro ano, de terceiro ano, quarto ano, quinto ano e outras ainda que vocês estudarão. Bem, neste caso, segundo ano, para que possamos ler desta forma, segundo, vendo o número 2, ele tem aquele símbolo do lado, com a letrinha O pequenininha e o risquinho. Toda vez que este símbolo aparecer junto com o número, podemos entender que está ali feita uma organização em ordem. Temos uma ordenação. Então, segundo ano. Segundo ano, como temos 2, foram colocadas letras diferentes. Um, segundo ano A e o outro, segundo ano B. Mas, lá vem a pergunta. O que esses números representam? Então, segundo ano. Segundo, número ordinal, pois significa ordem. Segundo ano. E o que significa o A? É uma classificação da turma, ou seja, temos turmas A, turmas B, lembrando das letras agora, viram? Para registrarmos, então, a organização desta turma, utilizamos número, o símbolo que indica ordem e letras. Então, segundo ano B, segundo significa um número ordinal. Segundo ano, B. B, classificação da turma. B. Vimos ali que a matemática, então, vem com os números para nos ajudar na identificação das turmas, certo? Vamos adiante. Outra pergunta. Quantas crianças foram nesse ônibus? Mais números que aparecem neste problema. Lembram? Em um dos ônibus tinham 22 estudantes.
e no outro 26 estudantes. Mas o problema nos pergunta: quantas crianças foram nesse ônibus? Pois as duas turmas foram dentro de um único ônibus. Agora preciso da ajuda de vocês. Vamos anotar? Vamos resolver esta operação e descobrir quantas crianças, quantos estudantes ao todo foram dentro do ônibus? Registrem esta operação de adição, pois faremos a adição dos estudantes do segundo ano A mais os estudantes do segundo ano B. Resolvam utilizando os materiais de vocês ou desenhem estes estudantes. Podem representá-los como vocês quiserem. Pode ser com risquinhos, com bolinhas. Resolvam e registrem apenas a operação e o seu resultado. Certo? Daqui a pouco eu volto.
Resolveram? Vamos fazer juntos? Eu vou utilizar tampinhas. E vocês? Como fizeram? Bem, na primeira turma, tinham 22 estudantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 estudantes na primeira turma. Estão aqui. Agora, na outra turma, tinham 26 estudantes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 estudantes. 22 mais 26. Poderia juntar todas as tampinhas e contar novamente a partir do 1, mas vou fazer diferente. Vamos fazer desta forma, então. Vamos considerar esta quantidade de estudantes desta turma, que são 22 estudantes. E vamos adicionar os estudantes da outra turma. Então, 22 mais um estudante, 23. Mais um estudante, 24. E assim na sequência. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 estudantes. Foi esta a resposta que vocês chegaram aí em casa? Vejamos ali juntos. 22 mais 26 igual a 48. Então, a resposta do problema, 48 estudantes. Mas lá vem o palhacinho querendo saber o que esses números representam? Representam a quantidade de crianças que foram no ônibus. Ou seja, os números, desta vez, eles não trazem nem outros símbolos junto com eles. Representam quantidade, certo? Mas vou perguntar uma coisa. Alguém aí fez com uma outra estratégia? Resolveu esta operação de forma diferente? Vou fazer de mais uma forma hoje. Vamos desenhar esta operação? Quem aí desenhou os estudantes? Alguém fez dessa forma? Como eu faria? Bom, vou fazer aqui do lado também estes estudantes. Acompanhe aqui comigo. Bem, meu desenho não vai ficar tão bom quanto o de vocês, mas conseguirei representar a quantidade exata de estudantes de cada turma. Vejamos. Primeira turma, tínhamos 22 estudantes. Vou fazer assim. 1. Gostaram? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 estudantes. Continuando. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 estudantes. E a outra turma? São 26 estudantes. Vamos desenhar os 26 estudantes? 1, 2, 3. Deixa eu fechar a cabeça deste aqui. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 estudantes. 22 estudantes mais 26 estudantes. Vou contar agora, todos juntos. 22 mais 26. Vamos juntos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. 48 o quê? Do que estamos tratando? Da quantidade de estudantes. Então, a resposta, 48 estudantes. Apenas para resolvermos de outra forma. É bacana resolver problemas com desenhos. Viram? Conseguimos atingir o mesmo resultado. E vamos adiante, continuando com o nosso passeio? Este calendário representa o dia que os estudantes foram até o Circo Fabuloso. Está marcado ali. Ano 2021, mês março. O dia está bem grande ali, dia 10. Embaixo está registrado o dia da semana, quarta-feira. Este foi o dia do passeio. E vejam as perguntas. Qual o dia do mês? Qual o mês? Qual o ano? Como podemos representar essa data? Vou deixar para vocês também. Vamos anotar? Estudantes, não precisa copiar nada do que está aí. Registre apenas a data com o dia do mês, o número que representa o mês de março. Vocês têm que se lembrar, já tivemos aula sobre este assunto. E também o ano. Um tempinho para vocês, já eu volto.
então, registraram? Vamos acompanhar aqui na imagem. Vejam, 10 é o dia. Então, registrando, 10. Vamos colocar uma barra para separar cada informação que colocaremos na data. Então, primeiramente, o dia, 10. Colocamos a barra, depois vem a informação que é o mês, trata-se do mês. Mas não vamos escrever março. Vamos lembrar do calendário? Os meses também são numerados. Cada mês tem um número. E o mês de março corresponde ao mês 3. Então, vamos registrar desta forma lá embaixo na nossa data. 10 do mês de março, mês 3. Pode colocar o 0 antes ou não. Ele está ali apenas para que os dígitos fiquem com a mesma quantidade, certo? O 03 tem a mesma quantidade de algarismos, de dígitos, do que o 10. Está bem? Outra barra. E agora, qual informação falta nesta data? O ano. Então, voltando aqui com o nosso calendário. Em que ano estamos? Ano de 2021. Registrando, então, 2021. Você marcou desta forma? Vou fazer aqui também. Venham aqui comigo. Aqui, no nosso flip. Colocando, então, o dia 10, a barra para separar. O mês de número 3. Vocês podem colocar apenas o 3 ou o 0 antes também. Observamos o registro de data, geralmente onde vemos, sempre assim, com o algarismo 0 antes do 3, tá bom? Outra barra e a outra informação, o ano. Ano de 2021. Observaram? E um detalhe, não é preciso colocar ponto aqui, certo? Quando registramos assim, o ano, não é necessidade do ponto. O ponto utilizamos quando vamos falar de valores do nosso sistema monetário, certo? Então, desta forma, assim como temos ali na imagem. E agora, continuando. Vem o palhacinho e pergunta: o que esses números representam? Quando vemos estes números desta forma, com barras, lembramos de data. É isso aí. E agora vamos, dando sequência, mais uma pergunta. A placa mostra o horário de início de cada espetáculo. Olha lá a placa. Vejam a placa. Sessões às 9 horas e às 12 horas. Qual desses relógios indica o horário da primeira sessão? Eu trouxe aqui 2 relógios. Um embaixo está marcando 9 horas e o outro 12 horas. Qual desses relógios indica o horário da primeira sessão? Observando os 2 relógios, qual número vem antes? Ele nos mostra o horário da primeira sessão. Será que é 9 horas? Ou será que o início da primeira sessão é às 12 horas? O que vocês acham? Vamos registrar ali a primeira sessão, então, às 9 horas. Mas observando os relógios, vemos que os ponteiros vermelhos estão indicando as horas e os ponteiros azuis, que são maiores, estão indicando os minutos. Por isso que, ao olhar o relógio ou o registro que está embaixo, já identificamos que o que esses números representam? Representam medida de tempo. Quando vermos um número com um H minúsculo do lado, H minúsculo, símbolo de horas. Mais uma forma de observarmos o uso social dos números, nesta vez representando as horas. E agora, as crianças trouxeram seus documentos de identificação. Os números desses documentos representam códigos e pertencem a uma única pessoa. Cada um tem o seu. Vejam na imagem, para poder passear, era preciso que cada uma trouxesse seu documento.
O primeiro menino trouxe sua certidão de nascimento. Ele tem um número que é apenas deste menino. A menina trouxe uma identidade. Este documento possui até foto, mas também tem um número especial, que é apenas dela. E o último documento da outra menina, ela trouxe um CPF, que também tem um número de registro, que pertence apenas a esta menina. Certo? Os números estão aí, presentes em nossos documentos, nos ajudando a nos identificar também. Chegamos ao final da nossa aula e vejam lá, depois de se divertirem bastante, os estudantes voltaram para a Escola Municipal Irati. E para nós, chegou a hora do nosso quiz. Vem, professora Mariângela! Olá, estudantes! Todos bem? Lembram de mim, professora Mariângela? Vamos lá para o nosso quiz? A professora ligou para a diretora informando que já estavam retornando para a escola. Ela usou um número de telefone celular. Em qual das opções está representado um número de celular? BRA 2E19? 12/3/2021? Ou 998004000? Muito bem! A última opção, 998004000. Vamos para o próximo? Davi é o primeiro da fila para entrar no ônibus. O que esse número representa? O número de telefone do pai do Davi? A posição que Davi está na fila? Ou o número do tênis de Davi? A posição que Davi está na fila. Muito bem! Encerramos o nosso quiz e até a nossa próxima aula! Tchau, estudantes! Até a professora Helena! Tchau!